esse ano eu fiz no final de ano de 2018 eu fiz as entrevistas, né, pro canal do professor Viegas, e tudo surgiu muito por acaso, né? A primeira entrevista foi com o professor Ulisses Borba, não sei se ele vai assistir depois. A ideia, né, começou com esse meu colega aí, o professor Ulisses Borba, né, que a gente começou de brincadeira a conversar, e eu perguntei para ele, vamos gravar uma entrevista, né? Então aí nós gravamos a primeira entrevista, ficamos acho que umas 2 horas conversando, e deu uns 4, 5 vídeos, né, da entrevista que eu fiz com ele. E aí depois eu comecei, como ficou bem legal, eu comecei a convidar outros colegas para fazer as entrevistas, né? Então depois eu entrevistei a professora Águida Aguiar, que é a vice-diretora da Escola Técnica Estadual José Feijó, ela é professora de Química, mas o foco principal foi falar sobre, né, os desafios de estar na direção, né? E depois também entrevistei o Joseph Mike, que é o haitiano. Ele falou do livro dele, contou sobre as histórias, né, do Haiti, né, sobre guerra civil, sobre o terremoto e tal. É um vídeo bem interessante do pessoal assistir, né? Quem não assistiu aí, por favor, assista, e peço, né, então, que compartilhe, né, porque além de me ajudar no canal, também vai dar uma grande ajuda pro Mike, porque ele quer escrever, a ideia dele é escrever um livro sobre o Haiti, 2 livros na verdade, ele me falou, né, sobre o Haiti. E aí então ele está à procura de editores, né? Então quanto mais os vídeos dele forem compartilhados, mais ele vai ficar conhecido, e maior a possibilidade de ele conseguir quem faça a edição desses livros para ele, né? Ele realmente tem muito talento, né? Tá escrevendo os poemas e tal, tem muito talento mesmo, muito conhecimento, muita cultura, né? Eu entrevistei também a professora Dulce Franz, que é a orientadora do SOI, né, da escola, a professora Márcia Elisa, que é a supervisora, né, do SOP, né, também é professora de contabilidade. Ela falou sobre vários assuntos, e aí entra a questão que eu falei, né, que não atinge só as pessoas da escola José Feijó, né. Ela falou sobre a LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases. Ela fez esclarecimentos sobre o novo ensino médio, né, sobre formação de professores, né, falou sobre o TCC, que a gente trabalha com TCC no curso técnico em contabilidade, né. Então são assuntos que atingem o público em geral, não só o pessoal da escola também, né. Eu entrevistei também o professor Sancris, que é o professor de Educação Física, né. Então a ideia é essa, que essas entrevistas não sirvam só para quem é da escola, mas também para outras pessoas que vêm, outros seguidores do canal aí, né? Por favor, não se desinscrevam no canal aí porque agora tá só com entrevistas. Não, eu vou seguir produzindo as videoaulas também, mas eu quis dar uma diversificada no canal aí, porque realmente as visualizações estavam muito baixas, né? E aí não vale a pena ficar fazendo vídeo tipo ninguém assistir, né? Bom, mas então sobre 2019 eu quero continuar então com o quadro Café do professor Viegas. Já tem várias pessoas que aceitaram o meu convite para fazer a entrevista, né? Uma delas é a professora Rosângela Torves, que é a última diretora antes da que nós temos agora, da professora Cleusa, né? Ela já aceitou meu convite, né? Então tá marcada a entrevista para ocorrer, se tudo der certo, né? Ocorrer o dia 9 de janeiro, né? Eu vou lá na escola. Você tá em férias, como é que vai? É que eu tenho que ir lá fazer a matrícula do meu filho, já vou aproveitar, já conversei com a diretora atual e marquei a entrevista com ela lá no laboratório de matemática, né? Pra gente conversar sobre como é ser diretora, né? Como foi a experiência da professora Rosângela durante a direção, né? O que ela vai fazer agora depois de se aposentar, né? E quais, né, os conselhos que ela tem para dar para os próximos diretores. Então acho que é um assunto bem interessante, né? Principalmente para quem pensa em de repente um dia ser diretor, que for assistir o vídeo depois, né? Falar um pouco dessa parte administrativa, né, da escola, né?
que é uma coisa que eu estava conversando com a professora Águida, que é uma coisa que na licenciatura nós não somos preparados para isso. Isso vai ter que ser aprendido na prática, né? Tenho a entrevista com a outra vice-diretora anterior a Rosângela, que é a professora Maria Dolores Epifani, né, que ela ficou, eu acho que foi, se não for a diretora que ficou mais tempo na direção da escola, foi uma das que mais ficou, né? Atualmente, por lei, só pode ficar 2 mandatos, mas na época dela era possível ficar mais mandatos, então acredito que ela tenha ficado uns 3 ou 4 mandatos. Depois ela me corrige se essa informação está errada, né? Então, assim, é uma pessoa que teve muita experiência na direção, né? Então a ideia é, ela também viaja muito é professora de história e viaja muito para o exterior. De repente ela pode trazer conhecimentos gerais aí sobre outras culturas, né? E aí entra a questão de que vale a pena todos assistir e não só o pessoal da escola. Eu tenho 2 entrevistas também marcadas com 2 escritores, né? Deixa eu até aqui ver o nome desse meu blog ainda, já para aproveitar que eu tô aí. É Café com o Professor Viegas, né? Então é só colocar lá no Deus da Informática, né? no Google lá, Café com o Professor Viegas, ou entrando no meu blog, que é mais antigo, e a gente se colocar lá no Google lá, Professor Viegas, né? Vai aparecer ele de cara lá. Não é porque eu sou muito famoso, porque realmente meu blog é bem antigo e já teve bastante visualizações, porque todo ano eu divulgo com meus alunos. Então, se escrever Professor Viegas, ele vai aparecer de cara lá, e através dele então eu já coloquei vários links para esse meu outro novo blog aí, que é do Café com o Professor Viegas. Então lá eu coloquei todas as entrevistas previstas, né, além das que já foram gravadas, as previstas para 2019. Então vamos ver aqui, ó, tem a listinha completa aqui, ó. Então, a primeira que eu já comentei, então, a professora Rosângela. Aí eu não tenho a sequência ainda, porque eu não conversei com as pessoas em que data poderia ser, mas eu tenho ali o aceite, né? As pessoas que aceitaram fazer a entrevista, e eu fico muito grato, né? Porque as pessoas vão de boa vontade, né? Sem ganhar nada, e para falar um pouco das suas experiências, né? Que eu acho interessante. Todo mundo tem uma história para contar. Algumas pessoas que eu convidei, foram poucas, por sinal, né? Justificaram que não tinham nada para falar, né? Todo mundo tem alguma coisa para falar, seja aluno ou professor, sempre vai ter alguma coisa para contar, alguma coisa para falar. Então aqui na minha listagem, vamos ver aqui, entrevistas previstas para 2019. Professor Mário Fernando, que é professor de física da escola, deu aula durante muitos anos, aula de física. Quem está uns de 2 anos para cá na escola provavelmente já não sabe mais quem é, porque já faz uns 2 anos que ele está afastado. Ele tirou licença primeiro e depois se aposentar, né? Mas eu coloquei o título assim, né? Professor Mário Fernando, a lenda, né? Porque é um professor aí que marcou a história na escola, e quem foi aluno dele sabe por quê. Eu vou deixar então para ele, quando eu for fazer entrevista com ele, para ele comentar, né? É meu amigo e conheço ele há muitos anos, né? E eu tenho certeza que ele vai ter bastante história para contar. Depois aqui então, né, lá no blog eu coloquei outro entrevistado que aceitou já, eu entrei em contato com ele, que é o professor Carlos Alberto Tenroller, não sei se é assim que pronuncia, né? Ele é formado em Educação Física e é escritor, né? Ele já fez várias viagens pelo mundo, juntando latinhas, né? Ele é professor, se não me engano, lá em Canoas, né? E ele, no caminho, né, vai juntando as latinhas, e no final do ano, com o dinheiro das latinhas, claro que ele não só com o dinheiro das latinhas, mas o dinheiro das latinhas ajudam, né, ele na viagem, né, nos custos da viagem, né? Então ele já viajou por vários lugares do mundo e juntando latinhas, né, e ele dá palestras em várias escolas,
falando sobre a conscientização de coleta do lixo, né? Então, e já escreveu então vários livros, né? Um deles, inclusive, contando a história das viagens dele. Então eu falei com ele, entrei em contato até descobri a página dele no Facebook, entrei em contato com ele. Ele aceitou meu convite, né? Ele disse que, sendo pela educação, ele está sempre disponível, né, para contribuir. E a minha ideia então é fazer a entrevista com ele. Acho que vai ser uma entrevista bem interessante, né? Falar sobre os livros dele, sobre essas viagens, né? E já aproveitar e convidar ele para, de repente, uma palestra lá na Escola Técnica Estadual José Feijó. Então é uma outra entrevista que não atende só a ideia dos telespectadores, né, digamos assim, da escola, alunos e professores, mas também de outras pessoas que venham visitar o canal, né, porque ele tem muito conhecimento para transmitir, muita experiência também. O outro escritor que eu convidei, que está lá no blog também, lá para quem quiser ver, é o professor Carlos Pena Rey. É professor de História e escritor. Ele teve esse ano lá na escola, inclusive eu conheci ele pessoalmente já, divulgando o trabalho dele, né? Ele tem um livro bem diferente, né? Ele mesmo falou que é o livro mais diferente do mundo, né? Que é produzido por alunos de várias escolas, né? Então tem livros produzidos por alunos de Eldorado do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, de Guaíba, aqui de Alvorada, né? Porto Alegre. Ele visita as escolas e faz... Depois ele vai explicar melhor, né? Mas ele faz uma espécie de campeonatos, né? E escolhe os melhores poemas, né? Os melhores textos, né? De alunos e publica nesses livros, né? Com a ajuda de alguns empresários, né? Alguns microempresários, eu acredito eu, né? Ele vai explicar bem como é que funciona o processo. E o aluno escreve, e só que esse livro, o texto é passado ao contrário, né? Então, quem lê o texto tem que ler e passar, escrito manualmente, né? Esse texto, ele vai ler ao contrário, né? O texto redigido ao contrário, e ele vai transcrever, né? Então, é um livro realmente muito diferente. Inclusive, o que eu comentei antes, o Mike, ele foi um dos que ganhou, né, também, e eu acredito que vai estar nesse livro dele, né. Outro que aceitou o meu convite aqui foi o professor Júnior Viana, que é um ex-aluno. Ele tem uma barbearia, né, dessas bem sofisticada, né, que tem frigobar e tal, tem onde a pessoa sentar lá, se quiser jogar, se quiser assistir a televisão, se quiser escutar música, tem um tatuador também lá. Então é uma barbearia dessas, digamos assim, modernas, né? E eu comecei a frequentar lá, eu e meu filho, e então fiz esse convite para ele porque ele foi aluno lá da Escola Técnica Estadual José Feijó, e é um bom exemplo então de um aluno da escola que se deu bem, né? E não necessariamente o se dar bem significa que porque estudou na escola, depois foi fazer engenharia, foi cursar medicina. Tem muitos casos de alunos, até se eu conseguir novas entrevistas de exemplos de alunos, né, que foram estudar na URGS, inclusive, né. Mas esse é um caso, né, de um aluno que estudou na escola e que depois se tornou, né, um microempresário bem sucedido aqui de Alvorada. Então eu fiz o convite para ele e ele aceitou, até para comentar, né, de como é que era a escola quando ele estudou na época dele, na Escola José Feijó, na época que ele estudou lá. O outro professor que aceitou também o convite é o professor Edson de contabilidade, né, do curso técnico em contabilidade, o professor Newton de matemática financeira, e ele também dá estatística, que nem eu, né, eu dou estatística 2, ele dá estatística do primeiro semestre. A professora Ninfa Tauber de artes, que era a professora, ela ia dar a entrevista agora no final do ano, e aí acabou não dando tempo. Eu fiz uma entrevista com o San Cris e acabou a gente já estava entrando de férias e acabou não dando tempo, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer essa entrevista ainda, né, professora? E aí eu vou poder mostrar a nova sala de artes, né,
a Escola Técnica Estadual José Feijó se modernizando, e eu ainda quero mostrar um dia ela como uma escola modelo, uma escola padrão, né? Que isso já existe muito nos municípios, mas no estado não é muito recorrente, né? Que é uma escola com salas temáticas, né? Eu acho que esse é o futuro, né? Em vez de o professor ir para a sala de aula, né, o aluno vai para a sala da disciplina, né? Então a sala lá em que eu trabalho foi a primeira sala temática, a gente chama de laboratório de matemática, né, que é onde eu dou minhas aulas de manhã. O pessoal que é meu aluno conhece lá e sabe que está funcionando bem legal. Então agora tem saiu a sala de artes. O professor Ulisses Borba também comentou na entrevista que eu fiz com ele que vai sair também a sala de História e Geografia, que é até do lado do laboratório de matemática, né? Então acredito que o laboratório foi o princípio de tudo, mas que vão surgir outras salas temáticas também. Então a minha ideia é fazer a entrevista com a professora lá no laboratório de matemática e depois eu mostrar, fazer uma filmagem de como está ficando a sala de artes, né? Tá ficando bem legal, né? Parabéns, professora Ninfo, né, pelo ótimo trabalho, né? Então a minha ideia é mostrar essa sala dela depois. Outra pessoa que aceitou o convite é não só um colega, mas é um amigo, né? Um amigo de muito tempo, né? A gente tem vários colegas, mas tem aqueles colegas que são colegas e amigos, né? E o professor Vorni Gouveia é um amigo meu pessoal. Ele é professor de OTC, que, se eu não me engano, é Organizações Técnicas Comerciais, do curso Técnico em Contabilidade. E é uma entrevista então que eu estou bem ansioso para fazer. A gente já conversou, né? Eu fiz aquele monte de entrevistas consecutivas ali e acabei postando uma por dia até, né? Porque foi possível, porque já tinham terminado as aulas, então os alunos já não estavam mais na escola, né? A gente estava naquela fase entre o conselho de classe lá e as reuniões, e aí então eu consegui fazer essas entrevistas na sala, porque o laboratório fica vazio, né? Durante o ano é mais difícil porque a gente está em aula, né? Então sempre vai ter aluno entrando e saindo, é impossível fazer as entrevistas nesse período. Mas aí então qual é a minha ideia? Marcar as entrevistas no turno inverso. Então eu já conversei com o professor Vorni e a gente vai marcar um dia num turno inverso aí, né? Eu dou aula de manhã lá na escola, ou no turno da tarde, ou no turno da noite a gente vai fazer essa entrevista, né? Estou aguardando o professor Vorni, muito esperado essa entrevista, para a gente falar também, né, sobre... Ele é um professor que está bastante tempo na escola, né? Para falar sobre esse tempo que ele está na escola, o que mudou, o que ele espera, né, da educação, aí, do ensino, né? Falar sobre o curso técnico de contabilidade, a relação dele com os alunos, que é muito boa, né? Ele sempre é escolhido para a Ninfo das turmas do técnico, né? Esse ano eu fui homenageado também, fiquei muito contente, obrigado quem assistiu, obrigado alunos, foi um orgulho para mim muito grande participar da formatura, né? Então estava eu e o Vorni lá, então fiquei muito contente mesmo com o convite para ser homenageado. Então a princípio são essas entrevistas que estão marcadas, né, para 2019, mas eu pretendo contactar outras pessoas, né, fazer outras entrevistas. Tem bastante professores na escola, né, inclusive aqueles que já deram entrevista, né, nada impede que deem outra entrevista, de repente a gente falar um assunto mais técnico, né, com a professora Cris, por exemplo, não comentei antes, a professora Cris de literatura brasileira, ela fez questão de dizer que é literatura brasileira, né. Eu conversei com ela e, professora, então vamos fazer uma hora, né, uma entrevista pouco antes do Enem 2019, fazer comentários aí então sobre o que pode ser cobrado no Enem, né, na parte de português e na parte de literatura, na parte de redação também, né. Outra coisa que eu queria dizer é que lá na minha página do
Facebook do Café com o Professor Viegas, né? Que o pessoal escreva lá quem gostaria que fosse entrevistado, né? De repente aquelas minhas colegas, se elas verem o vídeo depois, que não aceitaram o meu convite, né? De repente, né, por timidez. Uma colega minha falou para mim que não tinha nada para falar, né? Com certeza ela tem bastante coisa para falar, bastante história do magistério para contar. Que coloquem lá nos comentários, né, quem gostaria que fosse entrevistado, ou no comentário aqui desse vídeo que eu vou postar depois, nos comentários do vídeo, quem gostaria da escola que fosse entrevistado, né? Com certeza tem bastante nomes aí, professores, ex-professores, diretores, ex-diretores, vice-diretores, ex-vice-diretores, ou pessoas de fora também, como é o caso dos 2 escritores aí que já aceitaram o meu convite, né? Ou o caso de ex-alunos aí que seguiram estudando, né? Que estudaram na URGS, que fizeram, né? Ou em outras universidades particular também, que fizeram engenharia, que fizeram arquitetura, que fizeram até as licenciaturas, fizeram direito, né? Então sim, estão todos convidados. Eu vou ter muito prazer em entrevistar, e eu vou dizer para vocês assim, mesmo que as visualizações, está bravo esse cachorro, mesmo que as visualizações não sejam muito altas, porque a princípio as entrevistas elas ficam mais no âmbito micro e não macro, né? Que ficam mais no contexto lá da escola, é muito prazeroso, né? É viciante fazer entrevistas, né? Hoje eu entendo por que não, né, comparando, mas hoje eu entendo por que o Jô Soares ficou tantos anos, né, com o programa dele de entrevistas, porque é viciante, é muito prazeroso. Tu vê como as pessoas saem depois da entrevista, saem alegres, felizes, né, por ter o seu momento ali, o seu momento de fama, né? Eu fiquei muito contente com o resultado, e de todas as pessoas que faziam entrevista saíam me agradecendo e tal, né? E assim, na verdade eu que tenho que agradecer por essas pessoas disponibilizarem um pouquinho do seu tempo lá e falar, né, de como que escolheu fazer o seu curso, de como se decidiu por determinada área, né, se mudou depois de área, né? Sobre a sua ideia da educação, sobre a sua ideia do ensino, sobre a sua relação com os alunos, como é que é a relação com os alunos, como é que é a sua relação com os professores. Teve casos de entrevistas, né, eu vou falar porque quem assistiu a entrevista, a Márcia mesmo, a Márcia Elisa, eu gostei muito das entrevistas dela, né, porque ela, não que eu não tenha gostado, eu adorei todas as entrevistas, sabe? Gostei de todas mesmo, amei todas as entrevistas, mas a entrevista da Márcia, a sinceridade com que ela falou das coisas, né? Inclusive eu disse pra ela assim, não, depois eu faço as edições, eu corto uma coisa aqui, corto ali, eu vou ajustando, né? E aí no fim acabou dando 5 ou 6 vídeos, porque ela disse pra mim assim, não, pra mim não precisa cortar nada, né? Pode deixar tudo ali no vídeo, porque realmente assim ela foi franca em tudo que... Até que teve um que eu coloquei o título, né, Revelações Polêmicas, né, porque ela falou, né, como ela pensa, né, fez os desabafos, as frustrações que ela tinha. Então depois, se tu assistir depois, realmente parabéns, eu gostei mesmo da tua entrevista, porque não, né, foi bem sincera e não teve problema em falar nada, e eu me senti muito à vontade de fazer as minhas perguntas, né. Em outros casos eu, né, tentei não exagerar muito na abordagem, né, porque a pessoa foi de boa vontade de fazer a entrevista e também não ia, mas como ela me deu essa liberdade, né, eu não tenho problema nenhum em falar. A professora Águida também, a Águida Guiara, ela também me disse que, né, não precisava cortar, que ela podia perguntar o que eu quisesse, que ela ia falar sem problema nenhum, né, foi bem sincera na entrevista dela. O professor Ulisses também, né, ele
A gente conversou, na verdade a entrevista com o Ulisses foi mais um bate-papo, né? A gente falou sobre vários, até sobre política nós falamos também. A professora Cris, né, também foi bem legal. A entrevista do Michael, né, eu já falei, mas assim, foi muito boa também. A do Michael eu não fiz cortes nenhum, né, porque eu segui perguntando para ele, nós seguimos conversando, falando sobre o Haiti, lá, falando sobre o livro, e eu acabei não cortando nada, né, eu deixei tudo no vídeo mesmo. A entrevista do Neto Sem Cris também foi muito boa. Inclusive ele falou uma coisa que, para quem não quis me dar entrevista aí porque ficou, né, sei lá, com vergonha, né, eu acho que não quer fazer mesmo, né? Não, é uma coisa, né, respeito, né? Mas ele falou uma coisa assim que aquele momento lá que a gente estava fazendo a entrevista era a hora de tu expor o que tu pensa, né? A gente tem que ter um momento de expor o que pensa, né? De falar, né? De se manifestar, né? Às vezes as pessoas falam para um, falam para outro, né? E como é essa função de tu ter um canal, né? Coisa te dá essa possibilidade de tu expor, de mostrar para as pessoas como tu pensa, né? E o Sam Cris falou isso e eu achei assim, que ele definiu bem, né? Também se assistir depois, né? Parabéns por essa tua constatação aí nessa, que essa oportunidade de tu dar uma entrevista é a oportunidade de falar o que tu pensa, né? De expor as tuas ideias. E eu achei muito legal, na entrevista dele a gente até falou sobre o que poderia ser melhorias, né, para a educação física na escola, né? Então ele falou, ele sabe que a situação no estado é difícil, né, de conseguir as coisas, mas pelo menos teve a oportunidade de expor a ideia dele. Eu não falei aqui também, né, mas eu convidei a diretora, a professora Cleusa Zambuja, né? Eu acredito que ela vai me dar a entrevista, ela não me disse nem sim ou não, né, mas eu acredito que sim. Eu vou tentar no dia 9 aproveitar que eu vou fazer a entrevista com a Rosângela. Vou tentar então que ela me dê a entrevista também. Ela tá muito ocupada também, né? Ela tá assumindo a direção agora e não é fácil, né? Tem bastante atribuições, né? Vai ser bem num dia de matrícula também. Então, se eu conseguir fazer a entrevista com ela, vai ser ótimo. Eu vou ficar muito agradecido, né? Porque é importante a gente saber as ideias da nossa nova diretora aí, né?